Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e a partir de agora eu vou começar um curso completo sobre a lei dos senos. Você pode ver aí atrás de mim todos os cálculos que eu fiz, ou parte deles, para achar a relação, a regra, a fórmula da lei dos senos. E nas próximas aulas eu vou resolver exercícios para vocês. Então eu convido você a assistir como eu deduzi aquela fórmula. Um abraço, bons estudos e vamos lá! Pessoal, vamos começar agora então o nosso curso sobre lei dos senos. Acompanhe aí no papel a nossa figura. Observe que eu tenho um triângulo ABC. Esse triângulo está inscrito em uma circunferência. E agora eu vou parar para explicar uma coisa. Qualquer triângulo que você fizer, você é capaz de encontrar uma circunferência que o circunscreve. Então, essa circunferência aqui não é uma propriedade desse triângulo. Qualquer triângulo você consegue fazer isso. Esse triângulo aqui, nós vamos chamar ele de um triângulo qualquer, porque aqui ele nem é equilátero, ele nem é um triângulo retângulo, não é nada, tá? Então agora vamos determinar alguns elementos do nosso triângulo. Veja que aqui eu tenho o vértice A. Se aí é o vértice A, então aqui eu vou dizer que aqui forma um ângulo, e esse ângulo vai ser batizado de A com um chapeuzinho. A mesma coisa vai acontecer aqui, e lá no vértice C também. Então, nós temos um triângulo e temos os três ângulos já marcados. Deixa eu pintar isso aí para ficar um pouco mais bonito. Vou deixar mais organizado isso. Beleza, então nós temos aí os três ângulos. Outra coisa agora, ó. Se esse aqui é o vértice C, então nós temos do lado oposto do vértice C, o lado que mede C unidades. Do lado oposto do vértice A, o lado que mede A unidades. E do lado oposto do vértice B, o lado que mede B unidades. Geralmente é assim que os matemáticos fazem. Agora eu quero tirar uma relação que envolve os ângulos, os lados e o raio da circunferência. Olha o que eu vou fazer. Eu vou primeiro, aqui ó, desse vértice B, eu vou passar um segmento de reta que passa pelo centro da circunferência e vai até o outro lado da circunferência. Perfeito? Lá eu encontrei, então lá vai ter um ponto que eu vou chamar de ponto D. Agora, desse ponto D, eu vou passar um outro segmento de reta e esse segmento de reta vai até aqui o vértice C do triângulo. Tudo bem? Agora vem uma informação importante, ó, bem importante mesmo. Aqui no vértice D, eu vou ter um ângulo e esse ângulo eu vou batizar de D com um chapeuzinho. Esse eu não vou pintar, deixa aí. Só que ficou feio, né? Vamos chamar ele de D e o chapeuzinho. Beleza, tem um ângulo aqui. Qual é a informação importante que você tem que saber? Dá uma olhada nesse ângulo A. O ângulo A ele é inscrito na circunferência e ele é determinado pelos lados AC e AB. Nós costumamos dizer que esse ângulo A inscrito na circunferência, ele enxerga o arco BC, porque ele determina esse arco BC, então ele enxerga o arco BC. Só que se você olhar aqui no vértice D, no ângulo D, nesse ângulo D, você tem a mesma coisa, ó, o lado DC, o lado DB, esse ângulo D, ele também enxerga esse arco BC. E aí vem um teorema da matemática. Se dois ângulos inscritos em uma circunferência enxergam o mesmo arco, então esses dois ângulos são iguais. Então vou escrever aqui, ó. Olha lá, a medida, escrever assim, ó, a medida do ângulo CAB é igual à medida do ângulo CDB. Tudo bem? Então, sempre que acontecer isso, a medida dos ângulos são iguais. Pessoal, para ficar assim um pouquinho menos formal, eu vou escrever aqui, ó. O ângulo A é igual ao ângulo D. Tudo bem? Foi isso que nós tivemos. Esse ângulo é idêntico a esse. Tá? Não é assim, mas só para a gente entender. Os ângulos são iguais. Tudo bem. Outra coisa importante agora. Observe que esse triângulo aqui, ó,
esse triângulo, ele é um triângulo cuja um dos lados dele é o diâmetro da circunferência. E toda vez que um triângulo tem como um dos lados o diâmetro da circunferência e o vértice oposto a esse diâmetro da circunferência aqui pertence à circunferência, então o ângulo formado aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Então o triângulo DCB é um triângulo retângulo. Vou fazer um desenho desse triângulo aqui do lado de fora, ó. Tá? Então eu tenho o triângulo ali, ó, DCB. Vou fazer um triângulo pequeno aqui. Aqui vai ser o vértice D, né? Embaixo o vértice C e aqui atrás o vértice B. Aí nós temos isso aqui, ó. Isso aqui é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo, que é esse triângulo azul aqui, que seria isso aqui. Só que veja que a hipotenusa é igual ao diâmetro, e o diâmetro mede 2 raios. Raio até aqui e raio daqui para baixo. Perfeito? Temos também que esse lado CB aqui, ó, CB mede A unidades. Temos que aqui é um ângulo de 90 graus. E aqui, ó, aqui é o ângulo D. Então, beleza. Nesse triângulo retângulo, eu vou aplicar trigonometria. Porque eu tenho o cateto oposto ao ângulo e eu tenho a hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa, então é seno. Eu sei que seno do ângulo D nada mais é do que o cateto oposto A dividido pela hipotenusa 2R. Agora eu vou multiplicar cruzado, ó. Eu vou passar o 2R lá para cima e vou passar o seno do ângulo D aqui para baixo, ou seja, eu vou trocar de posições eles. Com isso eu vou ter a seguinte situação, ó. Eu vou ter que o A dividido, aí esse carinha vem para baixo, por seno do ângulo D é igual, aí o 2R foi para cima, né? Igual a 2R. Ficou feio, né? Igual a 2R. Pronto, ó, eu já tirei uma determinada relação. Tá ali, tá bem tranquilo, tá bonitinho isso aí. Agora eu vou parar isso aqui, ó, vou parar e vou analisar o seguinte. Eu vi aqui que o ângulo D é igual ao ângulo A. Então, A está para seno do ângulo D e é igual a 2R, pode ser escrito da seguinte forma, ó, bem destacado aqui. A está para seno do ângulo A. E isso aí é igual a 2R's. Beleza, pessoal? Agora eu vou apagar todo esse desenho, você vai memorizar isso aqui, vou apagar todo esse desenho e vou fazer mais uma parte. Vamos ver o que acontece. Pessoal, nós temos então, ó, vou guardar a relação aqui, nós acabamos de descobrir que o lado A, que é esse lado aqui, dividido pelo seno do ângulo A, que é esse ângulo, é igual a 2R's, que são o diâmetro da circunferência. Então essa é uma informação que nós acabamos de descobrir. Como é que nós descobrimos isso aí? Passando um segmento de reta que sai do ângulo B. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou passar um segmento de reta que sai do ângulo C. Olha o que vai acontecer, ó. Vou passar um segmento de reta que sai do ângulo C, passa pelo centro e chega na circunferência. Aqui eu vou encontrar um ponto D. Desse ponto D, eu vou levar um segmento de reta até o vértice A do triângulo. Beleza? Com isso, eu formei esse triângulo aqui, ó. Vou fechar aqui. Eu formei o triângulo CDA. Beleza? Voltando aqui, ó. Observe que o ângulo B, determinado pelo segmento pelo lado do triângulo BC e pelo lado do triângulo BA, esse ângulo aqui, ele enxerga esse lado, ó. Ou seja, ele enxerga o arco CA.
Então, esse ângulo enxerga o arco que vai de C até A. Se eu vier aqui e criar um ângulo D, ó, D, esse ângulo D, ele é formado pelos lados DA e pelo lado DC. Ou seja, o ângulo D também enxerga o arco CA. Se dois ângulos inscritos em uma circunferência enxergam o mesmo arco, o que é que nós podemos dizer, garantir com que o teorema aponta? Aponta que a medida do ângulo ADC, é idêntica, é igual à medida do ângulo ABC. Ângulo ABC. Tirando o formalismo da matemática, o que nós temos? Que o ângulo D é igual ao ângulo B. Então, vou colocar aqui, ó. O ângulo D é igual ao ângulo B. Sem formalismo. Perfeito? Agora, de novo, pessoal, vou pegar esse triângulo azul aqui, ó. Vou fazer um desenho dele ali fora, ó. Então, eu vou primeiro desenhar isso aqui, ó. Tá? Aqui. É esse lado aqui, ó. Agora eu vou desenhar essa parte aqui, ó, só que eu vou desenhar aqui embaixo. E agora eu vou pegar isso aqui e vou desenhar aqui. Tá. Por que que eu posso fazer isso? Nós temos que lembrar o seguinte. O triângulo DAC tem um dos lados que é o diâmetro da circunferência. E o vértice oposto ao diâmetro da circunferência pertence à circunferência. Quer dizer que esse ângulo aqui, ó, obrigatoriamente é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos um triângulo com um ângulo de 90 graus, um triângulo reto. O vértice nele é o vértice A. Se eu pegar a base aqui que eu estou chamando, é a base C, né? É o vértice C. Nossa, que horrível. E lá em cima é o D. Então, eu peguei esse triângulo e virei ele assim, ó. Coloquei aqui. Aí eu sei essa informação, ó. Do vértice A até o vértice C, a medida é B. Então, essa medida aqui é B. Tudo bem? Do vértice D até o vértice C é o diâmetro da circunferência, ou seja, 2 raios. Então, aqui é 2 raios. Beleza? Aí eu sei aqui, ó, aqui, que lá no ponto D eu tenho esse ângulo, ó. Esse ângulo D. Aí eu observo o seguinte, ó, eu tenho o ângulo D, eu tenho o cateto oposto a D e eu tenho a hipotenusa também. Então, de novo, eu vou aplicar seno. Então, eu tenho ali que seno do ângulo D é igual ao cateto oposto B dividido pela hipotenusa, que é 2Rs. Fazendo aquela multiplicação cruzada de novo, então eu vou ter a seguinte situação, ó. Eu vou ter que o B dividido, ó, esse carinha vai para baixo aqui, dividido pelo seno do ângulo D é igual a 2Rs. Tudo bem, pessoal? Então, veja, anteriormente eu tinha feito com um ângulo, agora eu fiz com outro. Só que daí nós temos o seguinte, ó. Seno do ângulo D. O ângulo D é igual ao ângulo B. Então, eu posso trocar isso aqui. Eu posso escrever que D está para seno B. Espera aí, ficou feio. Está para seno B. E é igual a 2Rs. Perfeito. Agora, vamos juntar duas coisas. Nós observamos aqui que A dividido por seno A dá 2R, que B dividido por seno B também dá 2Rs. Isso quer dizer que A dividido por seno A é equivalente a B dividido por seno B. Então, eu posso vir aqui, ó, e escrever a seguinte relação aqui. A está para seno A, assim como B está para seno B. Tudo bem até aí? E, pessoal, outra coisa.
Se eu quiser, eu volto aqui no triângulo e de vez passar esse segmento de reta saindo de C, eu passasse esse segmento de reta saindo de A, eu ia conseguir uma outra relação fazendo tudo igual, mas para não ficar cansativo, essa eu não vou fazer. Eu ia conseguir a seguinte relação, ó, que é idêntico o jeito de fazer, que C está para o ângulo, está para seno do ângulo C. Tá? Então nós temos que A está para seno A, assim como B está para seno B, assim como C está para seno do ângulo C, e tudo isso aí é o diâmetro da circunferência, ou seja, 2 R's. O que eu acabei de fazer foi provar, foi deduzir a relação chamada de lei dos senos. E a partir de agora eu vou aplicar isso aí na resolução de problemas. Beleza? Então vamos lá resolver exercícios?